Demais News. Demais News. Entrevista. Agora faltando 19 minutos para as 8 da manhã, aqui no Jornal Demais News, é hora da entrevista do dia e hoje nós temos uma importante entrevista do dia aqui no Jornal Demais News, porque nós vamos falar de cuidados através da assistência social aqui do município, da prefeitura de Itaió, que é a assistência social responsável por cuidar também da saúde das pessoas, do bem-estar das pessoas do nosso município, né, Ezequiel? É isso mesmo, Douglas. A Secretaria de Assistência Social tem esse papel, né, importantíssimo aí, onde são centralizados vários serviços, né? Como o CRAS, o PSE, o abrigo aí, né? A antiga Casa Lar também, cuidando dos idosos também. Mas a gente está recebendo aqui hoje o secretário de Assistência Social da Prefeitura de Itaió, o William Noriller, para conversar com a gente. Secretário, seja bem-vindo aqui ao Jornal Demais News e já queremos saber aí que avaliação que faz aí desse início, né, dessa nova administração e nomeado aí como secretário, o William, que é ex-vereador e está aqui para conversar com a gente. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Ezequiel, bom dia, Douglas, bom dia, Léo. É um prazer enorme estar aqui novamente na Demais FM, né? E dizer para você que assumi a Secretaria de Assistência Social com muita alegria, né? Agradecer ao prefeito Aristides que pôs essa responsabilidade, né, a nós para estar trabalhando ali. É um mundo totalmente diferente que a gente está vivendo agora, sair da vereança e ir para a Secretaria da Assistência Social, é uma coisa que eu tive que aprender bastante até poder dar os primeiros passos ali. Até entender tudo que tem dentro da assistência social. A gente tem uma visão lá fora, lá atrás, né? O pessoal que olha para a assistência social, eles pensam, olha só, a assistência social eles só dão um sacolão, né? Mas na verdade é muito maior que isso, essa tal da cesta básica ali não é nem 5% do que a Secretaria de Assistência Social faz. É um dos itens, né? É um dos itens, e só que tem coisas muito mais importantes que a gente pode fazer, né? A gente tem, como o Ezequiel falou antes ali, nós temos o CRAS lá, que é onde as pessoas, quem trabalha lá, eles trabalham com as pessoas, com as famílias, com as crianças, às vezes de baixa renda ou alguma coisa do tipo, também com os nossos idosos, né? Inclusive fazem viagens, fazem apresentações, eles tentam levar a família, tratar a família de uma outra maneira para a gente não precisar mais da assistência social, né? Porque é uma coisa diferente do assistencialismo para assistência social, né? Então, resumindo assim em palavras, é a reorganização emocional da estrutura familiar, né? Bem isso através de psicólogos, através de ajuda para estruturar a família para que ela possa ter a sua própria estrutura restabelecida para caminhar com as próprias pernas, né? Bem isso mesmo. A Prefeitura de Itaió, por meio da assistência social, nós fazemos isso, né? Como o Douglas acabou de a explicação melhor possível que nos outros, né? A gente conseguir deixar a família se reestruturar, né? A gente dá aquele auxílio eventual, né? Quem dá isso não é o secretário, não sou eu, são os que trabalham lá, que é a secretaria como um todo, isso, né, William? Como a psicóloga, as assistentes sociais, né? Nós temos educadores também lá no abrigo. Olha que bacana. Né? Nós temos também, o que o povo não sabe, mas nós temos bastantes idosos que estão em abrigos, fora da nossa cidade. Né? E isso é um custo para a assistência social muito grande também. Isso dá em torno de 5, 6 mil por mês cada idoso. Olha só. Às vezes são idosos que não têm familiares, são de baixa renda, não tem onde deixar. Então o município, nós da assistência social, a gente acolhe, coloca num abrigo, ou nós temos também nossas casas ali no universitário também, que a gente deixa os idosos morarem ali, aqueles que podem ainda, né? Sim. Que tem uma condição de estar sozinho, né? Isso mesmo. E nós temos nosso abrigo institucional, que era a antiga Casa Lar, que a gente está tentando agora reinaugurar a nova, né? Por pouco recurso que a gente tem na assistência social, né? Que do ano para o outro, o que a gente tem para gastar desse recurso é do ano passado, desse ano. Né? E ano que vem a gente só vai poder gastar o que deste ano para ano que vem. Nós estamos tentando terminar o muro do nosso abrigo institucional, né? E também os móveis lá dentro. Hoje nós temos algumas casas que são alugadas, mas precisamos terminar ali também. Hoje temos também o PSE, que é a Proteção Social Especial, que é a média complexidade da nossa cidade, né?
Hoje ela está aqui no prédio das irmãs, né, das freiras que chamam, né? Estão trabalhando ali, um novo local, fora de enchente, porque quando dá enchente, a assistência social, né? Ela é primordial. Acionada na hora. Rápido, né? Verdade. Se a nossa casa pega água, nós não podemos mais estar lá, tem que estar direto na assistência social, porque é uma das principais secretarias, junto com a Secretaria de Obras, que tem que estar trabalhando diretamente ali. Para dar todo o amparo para as famílias que precisam, né? Pronto operacional, né? Bem isso mesmo. Por isso que nós estamos hoje fora do local de enchente, tanto a assistência social quanto o PSE e o CRAS também. Agora, secretário, o Douglas comentou essa questão, né, essa assistência às famílias, né, para que retomem, né, a sua convivência, sua boa convivência dos integrantes das famílias. E hoje, se falando em família, tem o Bolsa Família, que é um programa federal, apenas assistência social, dá o encaminhamento e faz a gestão desse programa aqui no município, né? Como é que está funcionando essa questão? Tem muitas famílias aí no Bolsa Família, como é que está essa questão toda aqui? O que vocês buscam aí para que famílias de repente não precisem mais desse assistencialismo ali? Certo. O Bolsa Família trabalha pelo CAD único ali na assistência social, né? Hoje eu não consigo te dizer em números exatos, certo. Mas são mais de 1.000 famílias de Itaió que usam o Bolsa Família. Nós temos lá, as pessoas que trabalham no CAD único, eles estão lá para cadastrar essas pessoas, as que realmente necessitam, né? E também elas fiscalizam se está colocando da melhor maneira, né? Nós temos ali o Lecard, antigamente tinha a cesta básica que o município dava, hoje não, hoje é um cartãozinho que a pessoa vai lá e compra o que realmente precisa, né? Ela tem um limite dentro do cartão e aí ela pode comprar dentro daquele cartão os itens necessários dentro daquele limite. Isso, bem isso mesmo. Porque às vezes tu vai dar uma cesta básica, o teu filho tem problema com lactose, intolerância à lactose ou qualquer outra coisa que possa acontecer, e a cesta básica não vem isso. Então a gente fez esse cartão, o Lecard, e a pessoa vai ali no mercado e compra, o mercado cadastrado. O que está acontecendo muito, e aí nós estamos fiscalizando bastante, é a pessoa ganhar esse cartão e vender para outra pessoa. Acontece isso, acontece então? Bastante. Olha só. A gente fiscaliza bastante. Então as pessoas ganham uma ajuda e um benefício e ainda dão um jeito infelizmente, dá um jeito de manipular isso. Sim. E claro que, como eu falei, tem bastante gente que usa o Bolsa Família aqui, que ele é diferente do Lecard, né? Nós fiscalizamos, mas a Secretaria da Assistência Social, por meio do CRAS e o PSE, a gente tenta reestruturar, dar um andamento para essa família, para ela conseguir caminhar com as próprias pernas, para não precisar do serviço público. Porque até porque o nosso orçamento dentro da assistência social, ela é escassa, né? Nós não temos muito recurso ali, mas a gente sabe, tem que estar, ali nessa secretaria tem que ter um olhar diferente para as pessoas ali, porque realmente vai ali quem realmente precisa. Correto. Às vezes não é aquela que tem uma renda muito baixa, mas está passando um momento muito ruim, né? E que precisa de psicólogo, precisa das assistências sociais, precisa de ter alguém do lado para dizer, não, eu tô aqui. Então a Secretaria da Assistência Social, por meio do CRAS, o PSE, a própria gestão ali, a gente tá ali para dizer que a gente está aqui para ajudar as pessoas, né? Porque a assistência não serve só para alimentar, né? Mas também para melhorar a vida da pessoa e saber o que realmente está acontecendo, o que aquela família está necessitada, o que está acontecendo realmente com aquela pessoa. Porque os profissionais que trabalham lá hoje na assistência social, eles são espetaculares, fizeram sua faculdade, tem sua pós, fazem curso direto, né? Ou quem precisa de curso lá, a gente dá curso direto, para saber abordar bem as pessoas, para elas se sentirem bem e para falar o que realmente está acontecendo, porque às vezes chega lá, eu preciso de um gás. Mas não é o gás que está precisando, entendeu? Tem uma coisa muito a mais lá a fundo que a família precisa, né? E quando chega lá é porque está no limite. Ninguém quer chegar ali na Secretaria da Assistência e pedir uma coisa, né? Sim, porque já chegou em todos os limites possíveis, né? E hoje é importante ressaltar também aí o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, né? O próprio Conselho Tutelar e o Ministério Público. São parcerias importantes aí que a assistência social tem que seguir também, né? Sim. Vários trâmites ali para que, né, as coisas aconteçam da melhor forma possível e dentro da legalidade, né, secretário? Realmente, tudo dentro da legalidade. Hoje, claro, a gente lida bastante com o Conselho Tutelar, também
com o Ministério Público, né, o Poder Judiciário, que nós temos o abrigo institucional correto. aqui da cidade de Taió, que tem bastante crianças da cidade, mas também de outras cidades aqui. E temos o FIA, bem lembrado do FIA, né? É verdade, é verdade. E o FIA, ele recebe recurso para as crianças e adolescentes. E para quem declarou imposto de renda esse ano, teve aquelas pessoas que destinaram para o FIA, ou talvez para os idosos também. Pros idosos, né? E falando nos idosos, que eu queria falar do ônibus, né? Verdade. Chegou o ônibus novo aí na assistência social. Olha que bacana. E nós temos o Conselho do Idoso, né? Bastante gente participa, desde lá do Passo Manso, aqui o pessoal que vai nos bailão do idoso. Clube dos Idosos, Clube dos Idosos, todos eles. Clube das Mães também. E tá tendo uma participação muito grande, muito bonita por parte dos idosos. Já começaram a fazer as viagens com os ônibus. Esse ônibus veio para cá com o intuito, né, de ser para os idosos só, né? Certo. Porque eles queriam ônibus que fossem deles, né? Imagina a gente chegar nessa melhor idade, a gente quer fazer uma coisa diferente e não tem como fazer, então a prefeitura, por meio da assistência social, está proporcionando isso. Nós temos um ônibus novo, com ar-condicionado. Olha que bacana. Já foram para Ituporanga, agora estão marcando para outras cidades fora aqui. E cada clube está se organizando e está tendo uma aceitação muito bonita. Eles estão gostando bastante. E é um novo jeito que a Ascenso também está tratando os idosos. Verdade, que bacana. Né? Porque eles saem de casa, não precisam pagar o tal do ônibus, né? Nem o motorista. E esses dias eu vi uma faixa lá que eles colocaram: obrigado, esse é o nosso ônibus. Não, tá certo, o ônibus deles mesmo é muito importante, muito bonito mesmo. Muito bom esse olhar aí aos nossos idosos. Né? Esse é um compromisso que o Aristides teve e é o que a gente está fazendo agora, de trabalhar bastante para os idosos também. Né? Maravilha. Pessoal que está ouvindo o Jornal de Mais News agora, está acompanhando essa entrevista no Jornal de Mais News, né? Com o secretário da Assistência Social aqui da Prefeitura de Taió, o secretário William Norilha. Secretário, a gente sabe também que tem muitas pessoas que gostam de ajudar. Existe alguma maneira de ajudar, de fazer doações para a Secretaria de Assistência Social? Tem alguma maneira legal? Tem algum meio de chegar até vocês para fazer doações, para ajudar de alguma maneira assim? Ajudar de uma forma legal, mas que não precise aparecer? Tem essa maneira? Olha, Douglas, pela lei a Secretaria tem que caminhar com as próprias pernas, né? Por mais que nós precisamos de recursos. Perfeito. Mas nós temos aí alguns órgãos públicos, né? Não são públicos, órgãos que são, por exemplo, a CDL, perfeito, Rotary Club, Lions, que fazem um excelente trabalho separado da assistência social. Perfeito. Né? Procuraria mais esses órgãos, essas entidades, perfeito, né? Para as doações, porque querendo ou não ajuda a assistência social. Correto. Acaba refletindo, né? Acaba, porque às vezes a CDL vai ali, ajuda aquelas famílias. Elas não vão precisar da assistência social, ou vão dar uma diminuída ali no recurso. E acaba refletindo no bom trabalho de vocês também, né? Isso, bem isso mesmo. Às vezes o pessoal chega lá na assistência social, nós precisamos de cadeira de rodas, precisamos de muleta, né? Que é uma questão mais de saúde. E o Rotary ajuda bastante com isso também. Né? Eu acho que o Lions também ajuda, né? Também. São os clubes que estão sempre para ajudar. É isso mesmo. A questão que pode ser ajudada é quando é feita a declaração de imposto de renda, pro FIA e pro Conselho do Idoso, sabe? Então isso ajuda bastante, porque a gente faz programas com esses recursos para as crianças, né? E também para os idosos. Aí cabe ao Conselho decidir o que eles vão fazer. Verdade. Né? Perfeito. Tem o Conselho, né? Tanto dos idosos como também da criança e adolescente que debatem sobre essa questão e o encaminhamento desses recursos, né? Isso mesmo. Para a gente encerrar, Douglas e secretário, qual a orientação que daria então aí para a população que necessitar ou necessita da assistência social aqui do município de Taió, né? Para que seja atendido e receba realmente a orientação. Certo. Eu quero dizer a toda a população taioense, aqueles que realmente precisam ou que vão precisar, né? Para não ter vergonha, nós temos o CRAS lá no seminário, que é a porta de entrada da assistência social. Nós temos lá a assistente social, nós temos a psicólogo lá dentro, porque para a gente realmente entender o que a pessoa vai precisar, o que você realmente precisa. Às vezes, a gente, como eu falei antes, a gente vem lá e pede lá um gás, eu preciso de dinheiro com gás. Mas a necessidade é outra. Tem coisas acontecendo em casa que não sabe, que não quer falar para nós, mas com certeza
para psicólogo ou para assistente social lá. Vai se abrir, né? Vai se abrir, porque eles têm esse olhar diferente. Porque a assistência social não é só a questão de comida, mas também é garantir o direito das pessoas, né? Não ter nenhum direito violado das pessoas pela família ou por qualquer outra pessoa. Nós estamos lá para ajudar. É uma proteção que tem o município, a assistência social. Então a porta de entrada é o CRAS, sempre, para assistência social, para ser ouvido. Nós temos o PSE, né? Porque existe bastante, querendo ou não, existe bastante violência doméstica no nosso município. Com certeza. Acontece muita questão ligada às crianças do nosso município, né? Querendo ou não. Sim. A gente acha que é tudo uma cidade assim, tranquila. Não, acontece muito aqui no nosso município. Né? Que a gente não pode falar os e também casos tem que aqui. ser denunciado também, né? Tem que ser denunciado. Para amenizar isso e para sanar, né? E para o benefício dessas pessoas, dessas crianças. É né? isso mesmo. E a assistência social está ali para garantir isso. A gente não desampara, a gente vai até o final, a gente fica junto, auxilia. Se for preciso, a gente coloca em outro lugar, a gente mantém a família, as pessoas, para que a gente consiga não ter mais direito violado, mas que tenha uma vida melhor. É isso que é o interessante, é o principal motivo da assistência social aqui no nosso município de Itaió. Com certeza. Obrigado, secretário de Assistência Social da Prefeitura de Itaió, William Noriller, conversando com a gente aqui. Até uma próxima oportunidade. Quando tiver novidade, traz pra gente aqui também, William. Ezequiel, Douglas, Léo, muito obrigado pela oportunidade aqui. É sempre muito bom estar aqui na Demais FM. E muito obrigado, né? E agradecer ao nosso prefeito, está sempre auxiliando e ajudando bastante a nossa secretaria e também o nosso município de Itaió. Muito obrigado. Obrigado, secretário. Um ótimo dia aí, um bom trabalho para você e toda a equipe da assistência social aqui do município de Itaió. Muito obrigado. E agradecer também a toda a equipe da assistência social que trabalha com a gente ali, tanto na gestão, o PSE, o CRAS, o nosso abrigo. Com a equipe, né? Bem, isso mesmo, não trabalhando sozinho. Todo mundo, é uma engrenagem. Com certeza. Muito ótimo dia para vocês. Agora, faltando 2 minutos para as 8 da manhã, hora de trazer a previsão do